meus queridos! E aí, como vocês estão? Vamos para mais um Assuntos da Vida Diária. Eu sou a Mila Bertier e nós estamos chegando no final dessa quarentena. Teve pessoas que se movimentou para estudar bastante, para procurar uma nova atividade. Outras tiveram um movimento contrário, parada, sem saber o que fazer, com medo de toda essa situação. Eu tô do lado das pessoas que tenho tentado aproveitar bastante esse tempo para leitura, para estudo. Agora nesse finalzinho de quarentena, então vamos falar um pouquinho sobre as nossas características e o que nós podemos fazer para entrar em equilíbrio, para amenizar algumas coisas de nós enquanto pessoas, porque nós estamos aqui sempre conversando para tentar melhorar alguns aspectos da nossa vida, não é mesmo? Antes de eu falar sobre o temperamento, que é uma parte da nossa personalidade, eu queria ressaltar aqui a parte dos signos. Nós, enquanto cristãos praticantes, não levamos em consideração a parte de signos que é estudada através dos astros, que diz o que nós vamos passar, ou fazer, ou ter, ou adquirir neste dia ou no futuro, de acordo com o nosso signo. Nós não acompanhamos, não fazemos uso de astrologia, mas eu, trabalhando com crianças, porque eu sou professora de educação infantil, percebo uma parte lógica do porquê que foram agrupados as pessoas de acordo com a sua data de nascimento, data de mês de nascimento, né? Vamos falar aqui dos signos. Eu vejo uma lógica matemática nisso. Em sua essência, o grupo de pessoas nascida de um período até o outro período, eu percebo algumas coisas nas suas características que são parecidas, o que faz uma lógica pensar que aquela pessoa ela tem algumas qualidades, alguns defeitos, algumas coisas que ressaltam aos olhos, porém, junto com isso, nós temos sempre que levar em consideração o meio social onde a pessoa frequenta, onde a pessoa vive, por onde ela passa, e que uma coisa é nós, enquanto criança, e ainda estamos na essência dos nossos víveres, e outra coisa é quando nós vamos crescendo e nos tornamos adultos, adquirimos um monte de coisas na nossa bagagem, tiramos outro tanto de coisa das nossas bagagens. Devido a essa movimentação que quando estamos adultos, no meu ponto de vista isso, tá, gente? Não dá para levar em consideração uma linha que nem a gente olha lá o jornal, hoje em dia a gente olha pela internet, né, e fala, deixa eu ver lá hoje o que tá falando no meu signo, vou viver de acordo ou baseado com esses ditames. Eu não concordo com isso, não faz parte de mim, porque a minha crença é que tudo está patente aos olhos de Deus. E o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso levantar e o nosso deitar, tudo pertence ao Senhor, às nossas plantações e ações, né? O que eu gostaria de dizer é que na essência nós conseguimos identificar algumas nuances de comportamentos nos grupos pertencentes a cada um desses signos que nós temos no zodíaco, ok? É uma coisa assim que também não dá para passar desapercebido,
fingir que elas não existem. No meu modo de trabalhar, sempre quando eu pego uma sala de aula que vem o diário escolar, ali tem o nome completo do aluno e tem a data de nascimento. Eu sempre olho a data de nascimento e algumas formas que eu vou lidar com aquela criança por causa da prática e da observação que eu vim fazendo isso no decorrer dos anos de profissão. Na minha concepção, é a única forma em que eu faço uso dessa parte do zodíaco. Então vamos lá. Continuando aqui sobre as nossas características e o que nós podemos fazer para melhorar. Nessas nossas características, nós temos pontos que são nossos e que muitas vezes nós não vamos mudar. Nós conseguimos amenizar alguns pontos das nossas características. E dentro das nossas características tem o temperamento. E eu procurei para vocês o que é a palavra temperamento. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho nessa vertente de temperamento, ok? Então, vamos lá. O temperamento vem do latim mentum, sufixo muitas vezes usado para representar resultado ou produto de uma ação. Quer dizer, se quisermos um bom resultado das nossas ações, é preciso saber dosar o tempero. Olha só que bacana. Tem 4 temperamentos que nós conseguimos perceber onde estamos inseridos. E eu vou falar um a um aqui para vocês, com 1 ponto ou 2 positivos e o que esses temperamentos precisam melhorar. Porque aí vai de cada um fazer a sua reflexão e ver aonde que tá, aonde que cabe, né? Aonde que você pode melhorar, o que você tem de qualidade e também valorizar a sua qualidade, não é mesmo? Veja bem, nós temos um desse temperamento que ele ressalta sobre os outros. A maioria das vezes, o que eu tenho percebido é um primeiro temperamento e um segundo que nós usamos. Vamos dar o exemplo de um cantor que faz a primeira voz e o outro que faz a segunda voz. A gente pensa que aquele cantor da segunda voz não é tão necessário assim, mas não é verdade, não é mesmo? Quantas vezes aquela voz só consegue atingir o timbre, o nível, a excelência, porque tem a segunda voz que está dando suporte para que vá tudo bem. No nosso temperamento é a mesma coisa. Nós temos esse da evidência e nós temos um outro que nós usamos de vez em quando para nos sairmos bem naquilo que aquele da evidência não deixa muitas vezes a gente atingir o nosso objetivo. É uma coisa muito interessante. E depois, nos outros 2 temperamentos, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o espelhamento de ver o temperamento das outras pessoas, nós conseguimos passear por eles. É muito interessante isso. E o que eu falo aqui para vocês de alcançar o equilíbrio? É de conseguir passear por todos esses temperamentos com maior maestria. Quando conseguimos alcançar esse ponto, é que nós estamos começando a construir uma pessoa que está caminhando para alcançar a excelência. E é lindo isso. Depois lá no final vou explicar por quê. Veja, vai vendo, vai acompanhando aí. Então nós vamos falar aqui primeiro do temperamento do sanguíneo. O sanguíneo, ele é expansivo, otimista, impulsivo. Essas são as qualidades. Porém,
tem pontos a ser trabalhado também. Geralmente eles são comunicativos e entusiasmados. Então o que que acontece? Eles falam muito, se entusiasma, já querem fazer, já querem mudar de negócio, já quer mudar de profissão, nem para tanto e pensa e analisa se é aquilo mesmo que ele quer. Na hora de falar sobre um assunto, de falar sobre um filme para outra pessoa, eu acho que não tem melhor do que o sanguíneo, porque ele envaidece, ele faz uma propaganda que é o cara ou a mulher para conseguir fazer as pessoas gostarem de algum objeto, gostarem de alguma coisa. Mas também eles precisam trabalhar um pouco essa impulsividade e a falta de atenção nos detalhes, nos pormenores. Geralmente essas pessoas elas são muito ativas, se perdem nessa ânsia e não dão valor aos detalhes, que muitas vezes, quando é caso de profissão, de uma negociação, são pontos que precisam ser levados a sério, não é mesmo? Depois nós temos só para fazer um adendo aqui, o meu filho mais novo, ele é um sanguíneo mesmo e nós tentamos trabalhar bastante com ele um ponto que ele é uma pessoa bem comunicativa, mas ele é como eu. Eu hoje já treinei um pouco mais e melhorei bastante, mas ele ainda lá no seu comecinho, né, que ele tá de vida, tô tentando achar o botãozinho do timbre de voz. Pensa numa pessoa que fala alto, desordenada, tem um poder de raciocínio e uma comunicação para a idade dele. Ele usa palavras que nem às vezes adulto a gente vê que tem no vocabulário, mas em compensação, parece que tem 10 crianças junto com ele quando ele vai falar de um joguinho que ele passou no chefão, de um acontecimento que teve na escola, de alguma coisa que aconteceu aqui embaixo do prédio no parquinho. É em evidência o sanguíneo nele. Já o fleumático, ele é sonhador, pacífico, dócil, eles gostam de silêncio, gostam daquela rotina toda certinha, são aqueles que não veem problema em trabalhar picando cartão, que a gente fala, né? Por isso que também aproveito o gancho para falar sobre os trabalhos. As pessoas deveriam entender que às vezes cada pessoa tem um tipo que combina com aquele trabalho e ele não vai conseguir fazer um outro tipo de coisa. Então, seria tão melhor se as pessoas não discriminassem os trabalhos e vissem e conseguissem se sentir bem em saber que aquele tipo de trabalho que ele está desenvolvendo combina com ele e que às vezes ele fica sonhando com algum outro tipo de trabalho ou de ter um negócio, mas aquilo não faz parte da característica dele. O potencial dele não está em fazer isso. Seria tão melhor se as pessoas compreendessem um pouco melhor a si mesmas, não é? Então, mas voltando aqui ao fleumático, eles são pessoas confiáveis e equilibradas, mas precisam trabalhar a lentidão, a resistência e a inflexibilidade. Olha só esses pontos. A flexibilidade é uma das coisas, no meu ponto de vista, que todos os seres humanos tinham que fazer um estudo, entender o que significa flexibilidade e tentar trabalhar isso em si, porque é muito difícil encontrar pessoas com essa qualidade virtuosa, porque é uma virtude ser flexível. Quanto à lentidão, imagina uma pessoa, eu tenho aqui em casa também,
E eu não sei se ele vai gostar muito de eu falar, não. Mas eu vou falar, o meu filho mais velho, eu vejo que a primeira instância dele é o fleumático. É uma das melhores características, tá, gente? Todas as pessoas, quando elas começam a conhecer um pouco mais desses temperamentos, ela quer se colocar nessa característica do fleumático. Mas não é para qualquer um. É uma pessoa que, às vezes, tem um livro que fala sobre a criança cristal. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E as pessoas com essa característica, elas muitas vezes são tidas como essas crianças cristais. São maravilhosas, são parceiras, são leais, são dignas, de um caráter muito bom, são pessoas positivas, que pensam sempre que tudo vai dar certo, são maravilhosas no meu ponto de vista. Tirando essa parte da lentidão, né? Que nós que somos um pouco mais agitados, ficamos às vezes com taquicardia, esperando que nem eu escuto assim do meu filho: mãe, o meu jeito de ser é de trabalhar na forma que economiza bateria. Eu não sou você que precisa toda hora estar ligado na tomada. O meu modo é o modo de conservação de energia. Então, calma que tudo vai se resolver. Nossa, tem hora que é muito difícil, mas vamos lá. O colérico, ele é explosivo, ansioso, dominador. Então, a pessoa que ela é desse jeito, as pessoas ao redor dela costumam pensar que ela tem, como eu posso dizer, é uma pessoa que não tem caráter. E às vezes não é isso, sabia? É que essa pessoa, ela quer tanto fazer, ela tem uma propulsão para resolver as coisas, que as pessoas, que às vezes ela não percebe que ela está passando por cima das pessoas para fazer aquilo que ela colocou de propósito de fazer, de resolver a empreitada que ela pegou para fazer. Ela não percebe, não tem esse jeito, não tem essa empatia. Ela quer resolver. Ela é determinada em começar, colocar um negócio para andar e finalizar a questão. O que essa pessoa ela precisa trabalhar? O egocentrismo, a intolerância e a impaciência. Por quê? Porque parece uma locomotiva que sai apitando e não tem tolerância com as pessoas, que nem um fleumático, que é uma pessoa mais tranquila, que é uma pessoa que para, e ele não tem tolerância, não tem paciência nenhuma com os outros tipos de pessoa. Então isso também precisa ser trabalhado, sem falar do ego. O ego dessas pessoas geralmente são inflados, eles são os melhores em tudo, eles conseguem, eles podem. É bom pensar assim, mas precisa ter um certo freio, né? E por último, o melancólico. Ele é tímido, solitário, artístico, mas de muita importância para o mundo também. Essas pessoas, elas são incrivelmente sensíveis e leais. Então, tem lugares que são extremamente necessários esses tipos de pessoa. O que precisam ser trabalhados no melancólico? O egoísmo, o pessimismo e a flexibilidade também. Como eles pensam bastante para resolver uma situação, então quando eles chegam à conclusão daquilo que eles estão fazendo, eles acham que está 100% e não tem a flexibilidade muitas vezes de que, se uma outra pessoa encontra um erro, de querer mudar, não. Então esse é um ponto que precisa ser trabalhado. E o pessimismo
é uma parte que não é legal, eu acho, em nenhum ser humano. O pessimismo, ele faz parte do mundo, ele ajuda a gente a ter um pouco de cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar envolto nessa aura de pessimismo. Senão, a gente trava e não faz mais nada dessa vida. E o egoísmo é, é aquilo que o melancólico aqui tem que tomar cuidado para não estar olhando só para o próprio umbigo, achando que só com ele que acontece, só com ele que não funciona, só ele que é um problema, e olhar um pouquinho mais para os lados, ser um pouquinho mais empático, olhar que as pessoas também, que as outras pessoas também têm a oferecer. E para finalizar, então, agora nós vamos falar do ponto de solução, de dicas para que possamos entrar em equilíbrio com esses temperamentos, com o que cada um de nós temos desse temperamento. Conhecendo eles, nós já vamos tentar aí caminhar por todos. E o que é legal de saber é o equilíbrio sobre isso. É tentar ser equilibrado naquele temperamento que está em evidência, que é latente, não só para nós, mas também para aqueles que nos cercam. O embasamento para isso que eu encontrei na Bíblia, os evangelhos falam muito sobre a trajetória de Jesus e por onde ele passou e com as pessoas que ele teve e o tipo de relacionamento, o tipo de comunicação. Então é um exemplo acima de todos os exemplos, sempre para nós usarmos. E o que Jesus deixa para nós sobre a trajetória dele em cima dessa terra foi que todos esses 4 temperamentos são de importância para o mundo e que por mais que nós temos um deles que é sobressaltado nas nossas características, nós podemos sim passear por todos os outros. Por quê? Porque na trajetória que no livro dos evangelhos João, Marcos, Lucas e Mateus conta para nós vemos nitidamente Jesus passeando por todos estes temperamentos, inclusive o colérico. E nós sabemos que naquela parte que ele é tomado pela ira do comércio que está sendo feito na frente da sinagoga, deixa claro a necessidade de todos estes temperamentos. E isso é muito lindo de nós percebermos, de nós conhecermos. Eu fico assim muito feliz quando eu consigo achar a relação entre a psicologia, a sociologia, a nossa vivência, né? A nossa experiência que nós vamos adquirindo e a palavra de Deus. Isso me deixa muito contente quando eu consigo ver que está tudo na Escritura. E outra parte que eu vou ler para vocês, que também fala sobre a dosagem desses temperamentos e nós passearmos por ele, está em Mateus, capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, olha só, o sal, ele transforma todo o gosto da comida. Mesmo quando a gente coloca orégano, salsinha, cebolinha, coentro, alguns outros temperos, o sal, quando ele está na medida certa, é o que faz, o que chama toda a essência
dos outros temperinhos, não é mesmo? Com nós é a mesma coisa. Quando nós somos chamados a dar o sabor para esse planeta Terra, também somos o tempero que Jesus usa para dar sabor, para dar graça, para dar luz para esse mundo, através do amor, da bondade, da sinceridade. Isso é uma coisa muito importante. E todas as pessoas que é sal desta terra, a sociedade percebe, a sociedade vê, não passa batido por esse mundo. É muito importante e é muito interessante nós termos esse ponto sobre sermos sal da terra escrito na Bíblia. Não é por acaso que o temperamento e o sal ser um tempero tem ligação, né, gente? Olha que coisa mais interessante quando a gente consegue ver e parar para fazer essa reflexão e trazer isso para as nossas vidas. Em tudo que dizemos e fazemos, nós podemos dar o tempero ao mundo. Basta achar o equilíbrio do nosso temperamento. É isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha chamado a atenção de vocês querer se melhorar, e eu vou ficar aqui torcendo eu tenha conseguido passar para vocês a importância desse assunto. E até a próxima. Espero que vocês fiquem bem. Continuo dizendo para vocês ter atenção, mesmo que o comércio já está abrindo, que as coisas já estão em funcionamento. Tenham cuidado, continuem usando máscaras, tentem não se aglomerar em multidões de pessoas ainda, ok? Para que possamos estar em segurança, acreditando que tudo vai dar certo. Beijos!